E aí pessoal, eu me chamo Lucas Gabriel e faço parte do grupo PET Física Unifap. Hoje vim dar continuidade às questões sobre estática, mais precisamente sobre a primeira condição de equilíbrio, onde nós estudaremos alguns casos particulares da primeira condição de equilíbrio, como casos que envolvem polias, plano inclinado e a força elástica. Então, antes de tudo, vamos revisar como é que funciona a primeira condição de equilíbrio. A primeira condição de equilíbrio nos diz que para que um corpo esteja em equilíbrio translacional, é necessário que o somatório de todas as forças atuantes sobre o corpo seja igual a zero. Mas essas forças devem ser somadas em cada direção. Por isso, nós podemos reescrever isso aqui como somatória de forças na direção x igual a zero e somatória de forças na direção y igual a zero. Por exemplo, se eu tenho um corpo, ele está aqui no centro desse referencial, e uma força puxa o corpo para o lado direito, é necessário que tenha uma outra força puxando o corpo para o lado esquerdo, para que ele permaneça no mesmo lugar, ou seja, para que ele não translade. Do mesmo jeito, é necessário que as forças na direção y sejam iguais a zero, ou seja, se uma força puxa o corpo para cima, é necessário que tenha uma outra força puxando o corpo para baixo. Tendo visto isso, vamos para o primeiro caso particular, que são questões que envolvem polia, e existem as polias fixas e as polias móveis. A polia fixa é responsável por mudar a direção da força. Ou seja, como nesse exemplo aqui em cima nós temos o teto, aqui nós temos uma barra, e essa barra está segurando essa polia aqui. E há um fio passando aqui por toda essa polia, todo esse comprimento aqui é um fio só. Se é somente um fio, a tensão sobre esse fio é a mesma. Então, se eu tenho uma força aqui para baixo, quando ele passar por essa polia, a direção da força irá mudar e ela estará aqui para cima. E a força é a mesma, como eu já disse anteriormente. Já a polia móvel ela é responsável por diminuir a força necessária para puxar um objeto. Por exemplo, eu vou destacar esta polia aqui, com esse sistema de bloco. As polias móveis elas não são fixas ao teto, como você pode ver. Esse fio poderia estar fixo aqui, mas o outro fio não estaria ligado ao teto. Então, se esse fio subisse, essa mola iria descer. Então, destacando esse sistema aqui do lado, teremos esta imagem. E identificando as forças, teremos isso aqui. Temos o peso do bloco para baixo, a tensão para cima, e essa tensão aqui para baixo é a mesma tensão, pois é o mesmo fio. Tá? Aqui nós temos a tensão puxando a polia pela esquerda e a mesma tensão puxando a polia pela direita. Então, vamos analisar separadamente primeiro esse bloco aqui. Fazendo o diagrama de corpo livre do bloco, teremos isso aqui, esta imagem, o bloco e duas forças. E aplicando a primeira condição de equilíbrio, temos que a somatória das forças é igual a zero na direção y, que no caso é a direção vertical. Então, nós temos T1 menos P, porque estão em sentidos contrários. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, temos que, passando esse P para o outro lado, T1 é igual a P. Analisando a polia agora, nós temos um T aqui desse lado, um T do outro lado e um T diferente para baixo, já que é outro fio. Então, aplicando a primeira condição de equilíbrio, nós temos que somatória de forças é igual a zero. Para cima nós temos T e T, e para baixo nós temos T1. Então, T mais T menos T1. Onde esses dois T's são iguais por serem o mesmo fio. E esse menos T1 eu posso passar para o outro lado. Desse jeito eu terei que 2T é igual a T1. Isolando o T, eu tenho que T é igual a T1 sobre 2. Ou seja, eu sei que esse T1 é igual a esse P. Com isso eu posso dizer que a força necessária para puxar esse peso cai pela metade devido à minha polia móvel. E daqui podemos deduzir a seguinte relação. Tensão, que no caso é a força necessária para puxar um objeto, é igual ao peso do objeto dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis que nós temos. Então, para praticar, vamos resolver essa questão da AFA de 2006, que diz o seguinte. Na figura abaixo, as polias e os fios são ideais. Se o sistema está em equilíbrio, pode-se afirmar que a razão M1 sobre M2 é... E aí nós teremos aqui as opções, e aqui no lado direito nós temos a imagem, onde nós temos um sistema de polias, e aqui um sistema com algumas tensões. Primeiro eu irei analisar as tensões aqui. Então, as tensões eu chamarei de T, F e F2 aqui para baixo, certo? Agora, analisando o bloco, eu tenho que, para o bloco 1, eu tenho P1, que é o peso do bloco, e para cima eu tenho F2, que é dado por esse fio aqui. Então, aplicando a somatória de forças na direção Y, essa direção aqui eu vou chamar de Y, a direção vertical,
eu tenho que somatória de forças é igual a zero. E eu tenho aqui P1, eu vou adotar como negativo, e F2 como positivo. Somando eles tem que dar zero. Então F2 é igual a P1, passando esse P1 para o outro lado. Só que P1 eu posso escrever como a massa vezes a gravidade, onde eu vou chamar de M1 a massa do bloco 1 e guardaremos essa informação para utilizarmos futuramente. Tá, agora sim vamos analisar as tensões aqui. Primeiro vamos adotar um referencial x, y e adotar as forças que já colocamos ali. Então para baixo temos F2, para a direita temos T e para a esquerda temos F. Perceba que para utilizarmos a primeira condição de equilíbrio, temos que fazer a decomposição de T e F nas direções coordenadas x e y, onde T será decomposto aqui no ângulo de 60 e F será decomposto nesse ângulo que eu não sei qual é, que eu chamei de alfa. Então primeiro vamos encontrar o ângulo de alfa e depois fazer a decomposição. Pela figura eu tenho que aqui em cima dá um ângulo de 30 graus, então vou redesenhar esse ângulo aqui em cima. E eu aproveitei para colocar o ângulo de 90 graus aqui porque forma um ângulo reto. Porque eu sei que a somatória dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então somando 90 com 30, eu conseguirei achar o ângulo alfa. Eu posso escrever isso da seguinte forma. 180 graus é igual a 30 graus mais 90 graus mais alfa. 30 mais 90 é 120. Passando 120 para o outro lado, eu tenho que alfa é igual a 60 graus. Fazendo a decomposição de T, vou puxar aqui para cima. Decompondo T em x e y, eu tenho que T terá uma componente em x, que eu vou chamar de Tx, e uma componente y, que eu vou chamar de Ty. Colocando o ângulo 60 graus aqui e trasladando Ty, eu terei esse triângulo aqui. Eu posso achar as componentes Ty e Tx utilizando seno e cosseno. Então, seno de 60 graus é o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Então, Ty sobre T. Isolando Ty, eu tenho que Ti vezes o seno de 60 graus é igual a Ty. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de 60 graus é igual a Tx sobre T. Isolando o Tx, eu tenho que T vezes o cosseno de 60 graus é igual a Tx. Agora, fazendo a composição de F, eu tenho que... Aqui eu tenho um F, aqui eu tenho essas componentes Fy e Fx. Transladando Fy aqui para frente, temos esse triângulo e poderemos fazer a mesma coisa que fizemos em cima. Então, seno de 60 é igual a Fy sobre F, logo Fy é igual a F vezes o seno de 60. Para o cosseno, temos que o cosseno de 60 graus é igual a Fx sobre F, porém perceba que esse cosseno é negativo, por ele estar aqui no segundo quadrante. Ou seja, aqui é o primeiro quadrante, o segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, menos cosseno de 60 graus é igual a Fx sobre F. Logo, Fx é igual a menos F vezes o cosseno de 60 graus. Agora podemos reescrever essas componentes aqui no nosso referencial e teremos o seguinte. F2 para baixo, Fy e Ty para cima, Tx para a direita e Fx para a esquerda. Então vamos começar aplicando a primeira condição de equilíbrio na direção x. E para isso a somatória de todas as forças tem que ser igual a zero. Para isso, as forças que eu tenho é Fx e Tx. Então, eu tenho que Fx é menos F vezes o cosseno de 60 graus. E Tx é T vezes o cosseno de 60 graus. E isso tem que ser igual a zero. Passando esse F cosseno de 60 para o outro lado, eu tenho que T vezes cosseno de 60 graus é igual a F vezes o cosseno de 60 graus. Como eu tenho o mesmo termo dos dois lados, eu posso simplificar. E com isso, eu tenho que T é igual a F. Agora, aplicando a primeira condição de equilíbrio na direção y, nós temos que a somatória de forças tem que ser igual a zero. As forças que temos é Fy, Ty menos F2. Então, F2 eu chamei de P1, porque como já encontramos anteriormente, F2 é igual a P1. E Fy é F vezes o seno de 60, mais Ty, que é T vezes o seno de 60. Esse P1 eu passei para o outro lado. Nós temos 2T vezes o seno de 60 graus igual a M1 vezes G. Por que 2T? Porque F é igual a T, como encontramos anteriormente. Então, se eu substituir F por T, esses dois termos ficarão iguais. E ao somando eles, eu terei 2D, né? Então, 2T seno de 60 graus. Foi o que eu escrevi aqui. Seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. A gravidade eu sei que é 10. Então, substituindo, terei isso aqui. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2 e esse 10 passar dividindo.
Então, eu terei que t raiz de 3 sobre 10 é igual a m1. Então, agora vamos encontrar m2. m2 está no sistema de polias, nesse sistema aqui. Então, há uma tensão segurando aqui essas duas polias desse bloco. Onde esse T é o mesmo utilizado anteriormente, esse T aqui de cima. E como é o mesmo fio, nós temos esse mesmo T aqui e aqui. Eu fiz de preto para não ter que ficar escrevendo o T e poluir muito a imagem, certo? Aqui de verde eu tenho o T2, que eu fiz de verde também para não ficar escrevendo T2 e poluir a imagem. E aqui embaixo eu tenho o T3, 3 fios diferentes. Com isso podemos analisar polia por polia, ou podemos utilizar esta fórmula que encontramos no final, que vai dar a mesma coisa. Então a força que segura todo esse sistema aqui é essa tensão. O peso é o peso do bloco, mas esse bloco é o bloco 2. Então eu tenho que T é igual ao peso do bloco 2, que é M2 vezes G, sobre 2 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu tenho duas polias móveis, essa aqui e essa aqui. Essa polia aqui não é móvel, ela está fixa ao teto, certo? Então a polia móvel é essa e essa, ou seja, 2. 2 ao quadrado eu sei que é 4, passando esse 4 aqui para o lado, eu tenho 4t igual a m2g, desse jeito. Passando 10 dividido, eu tenho que m2 é igual a 4t sobre 10. Dividido em cima e embaixo por 2, né, simplificando, eu tenho 2t sobre 5 igual a m2. O que a questão pede é a razão m1 sobre m2. m1 eu tenho e m2 eu também tenho. Então eu tenho o seguinte, m1 sobre m2. Então a razão m1 sobre m2 é igual a m1, que é t raiz de 3 sobre 10, aqui em cima, sobre m2, que é 2t sobre 5. Então, como eu tenho uma divisão de frações, eu posso conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, desse jeito aqui. Sendo que esse t corta com esse t, então tenho que m1 sobre m2 vai ficar desse jeito. Multiplicando 10 por 2 eu tenho 20, então eu tenho que m1 sobre m2 é 5 raiz de 3 sobre 20. Simplificando em cima e embaixo por 5, eu tenho que m1 sobre m2 é igual a raiz de 3 sobre 4. Com isso, concluímos que a resposta correta é a letra A. Agora vamos para o próximo exercício. Ok, esse exercício eu peguei porque ele tem uma polia fixa, uma polia móvel e ele tem um plano inclinado agora. Então vamos lá. Essa é uma questão da UFO de 2007 que diz o seguinte. Um bloco de massa M igual a 8 kg está apoiado num plano inclinado e conectado a um bloco de massa Mzinho por meio de polias. O sistema está em equilíbrio estático e o plano está fixo no solo. As polias são ideais e os fios de massa desprezível. Considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e igual a 30 graus, e que não há atrito entre o plano inclinado e o bloco de massa M. Marque a alternativa que apresenta o valor correto da massa M em kg. Dados: seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2 e cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Aqui temos as nossas opções. Aqui temos um teto. Aqui temos uma polia que está presa ao teto, ou seja, está fixa. Um bloco que está amarrado aí por meio de um fio. E esse mesmo fio aqui passa por essa outra polia, que é uma polia móvel, por não estar presa ao teto. E essa polia móvel está presa a um bloco e esse bloco está sobre um plano inclinado. Ok. Então vamos analisar primeiro esse bloco aqui de baixo, certo? Então fazendo o diagrama de corpo livre do bloco, teremos que tem uma certa tensão aqui para cima e um determinado peso aqui para baixo. Então, pela primeira condição de equilíbrio, nós temos que a somatória de forças na direção U, essa direção aqui eu vou chamar de U, tá bom? É igual a zero. Então, aqui nós temos T menos P1. Com isso, concluímos que T é igual a P1 e P1 eu posso escrever como mg. Agora, vamos analisar as tensões, né? Aqui, o que acontece com as polias. E fazendo esse desenho aqui embaixo, eu tenho isso aqui. E as tensões são as seguintes. Esse T é o mesmo em todo esse trajeto aqui, porque é o mesmo fio. E aqui nessa polia temos um outro fio que a gente vai chamar de T1, certo? Se é um fio diferente, tem uma tensão diferente. Então, somatória de forças nessa direção eu vou chamar de X. Paralela ao plano eu vou chamar de X. Então, eu tenho que nessa polia móvel T mais T menos T1, certo? T mais T, 2T. Passando o T1 para o outro lado, eu tenho T1 positivo. Então, 2T é igual a T1. Eu vou manter essa relação aqui igual a ela caso eu precise futuramente, certo? Essa aqui de cima também. Então, anotando os dados encontrados, aqui as duas equações que acabamos de encontrar. O E é igual a 30 graus
e a massa mzão é igual a 8 kg. Para o diagrama do corpo livre do bloco M, nós temos o seguinte. O plano inclinado aqui, o bloco, e nós temos a normal, que se dá pelo contato com a superfície. O peso do bloco eu vou chamar de P2. E essa tensão aqui, T1, que é dada pelo fio. Mas perceba o seguinte. Se não tivesse essa tensão, o bloco ele ia deslizar para cá, certo? Porém, não tem nenhuma força nessa direção. Então, por que ele desliza? Ele desliza devido ao seu peso, mas não o peso completo. Ele desliza devido à componente do peso que está nessa direção aqui. Então, aqui nós temos P2x. X é a direção paralela ao plano aqui. E aqui para o centro nós temos o P2y, certo? E entre P2 e P2y é formado o ângulo alfa. Esse ângulo alfa não é esse ângulo E. O ângulo alfa ele é formado aqui embaixo. Nós não sabemos quem é alfa, então vamos encontrar o primeiro para depois encontrar as componentes da força-peso, certo? Encontrando o alfa, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, nós temos o E, então podemos encontrar a alfa como encontramos no primeiro problema, certo? Então, o somatório de todos os ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Com isso, eu tenho que 180 graus é 90 mais 30 mais alfa. 90 mais 30, 120. Passamos 120 para o outro lado, alfa é igual a 60 graus. Então, decompondo P2 e suas componentes eu vou recopiar aqui. P2x eu vou trasladar para cá. E aí eu tenho um triângulo e finalmente eu posso fazer as suas componentes. Sendo que um ângulo de 90 graus é formado aqui, ó, entre P2x e P2y, e a hipotenusa é o próprio P2. Então, seno de alfa é igual a P2x sobre P2, sendo que o seno é negativo por estar apontando para baixo, ou seja, para o terceiro e quarto quadrante. Então, eu tenho que menos seno de alfa é igual a P2x, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é P2. Então, P2x é igual a menos P2 vezes o seno de alfa. Para encontrar P2y, então faremos que cosseno de alfa é igual a P2y sobre P2. Né? Porque cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu tenho que P2y é igual a P2 vezes o cosseno de alfa. Agora, aplicando a primeira condição de equilíbrio na direção y, nós temos o seguinte. Qual é a direção y? É essa aqui, ó, onde está a normal e a P2y. Então, o somatório de forças é igual a zero. E aqui temos a normal menos P2y. Então, a normal é igual a P2y. Eu não vou utilizar essa relação para resolver esse problema, porém, em muitas questões é necessário que você faça isso aqui. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso bloco ele não está nem indo aqui para baixo, nem indo aqui para cima. Ou seja, ele não está em movimento, não está trasladando nessa direção. Certo? Agora vamos aplicar a primeira condição de equilíbrio na direção x, essa direção aqui. Então, nós temos que a somatória de forças tem que ser igual a zero. E as forças que temos é T1 e menos P2x. Ou seja, T1 é igual a P2x, sendo que T1 nós encontramos sendo 2T. Então, vamos substituir aqui. E P2x nós encontramos aqui, que é P2 vezes o seno de alfa. Porém, T a gente sabe que é M vezes G. E daqui teremos o seguinte. 2T é mg, como encontramos aqui, ó, T igual a mg. O peso do bloco 2 é dado pelo mzão, vezes a gravidade, vezes o seno de alfa. E alfa nós encontramos que é 60 graus. Então, simplificando dos dois lados, nós temos que 2m é igual a mzão, que é 8, vezes o seno de 60 graus. Seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. Simplificando esse 8 com esse 2, eu tenho que 2m é igual a 4 vezes a raiz de 3. Passando 2 dividindo, m é igual a 4 raiz de 3 sobre 2. 4 dividido para 2 dá 2, então m é igual a 2 raiz de 3. Com isso, a resposta correta é a letra A. Certo? Espero que vocês tenham entendido e agora vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão que envolve força elástica, então é melhor explicar um pouquinho como é que ela funciona. Então, o que é a força elástica? A força elástica é uma força que um corpo que possui elasticidade faz para que ele volte ao seu estado de equilíbrio. O que acontece, por exemplo, com uma mola. Quando você pega uma mola e você estica, ela vai fazer uma força para voltar para o seu estado normal, né? O estado que estava antes de ser esticado. Certo? Essa força de restauração a gente chama de força elástica. Então, para calcular a força elástica, utilizamos que a força elástica é igual a K vezes o X, onde K é a constante elástica da mola,
ou seja, ela representa a dureza da mola. Isso quer dizer que se uma mola ela for muito dura, essa constante elástica ela é muito grande, ou seja, vai precisar de uma força muito grande para que você consiga deformar essa mola. Esse x ele equivale a quanto você conseguiu deformar a mola. Por exemplo, aqui temos uma parede, um fio e uma mola aqui. Ela está estática, não tem nenhuma força sendo atuada sobre ela. Ela tem uma determinada constante elástica e está em uma determinada posição x0. Agora, se eu pegar essa mesma mola e aplicar uma força, ela vai esticar até uma determinada posição que a gente vai chamar de x. Então, a força elástica é dada pela constante k da mola vezes esse deslocamento, que algumas pessoas chamam de ΔX. Mas em alguns casos você pode adotar x0 sendo zero, e aí você vai ter que a força elástica é igual a k vezes x, que é essa equação aqui acima. Então, só relembrando, força elástica é a força aplicada no corpo elástico, k é a constante elástica devido ao material do que é feita a mola, e x é o quanto a mola foi deformada. Sendo assim, vamos para a última questão. É uma questão da UFPR de 2016, que diz o seguinte: uma mola de massa desprezível foi presa a uma estrutura por meio da corda B. Um corpo de massa M igual a 2.000 gramas está suspenso por meio das cordas A, C e D, de acordo com a figura ao lado, a qual representa a configuração do sistema após ser atingido o equilíbrio. Considerando que a constante elástica da mola é 20 N por centímetro e a aceleração gravitacional é gravidade igual a 10 metros por segundo, assinale a alternativa que apresenta a deformação que a mola sofreu por ação das forças que sobre ela atuaram, em relação à situação em que nenhuma força estivesse atuando sobre ela. Considere ainda que as massas de todas as cordas e das molas são irrelevantes. Tá, então aqui nós temos a nossa figura e nossas alternativas. Vamos começar analisando o seguinte. A massa é dada em 2.000 gramas, mas o Sistema Internacional pede a massa em quilograma. Então, fazendo essa transformação, teremos que a massa é 2 kg. Então, vou começar analisando o bloco M. Para diagramar de forças do bloco M, eu tenho o peso do bloco e para cima a tensão, que eu vou chamar de TC, por causa do fio C aqui. Então, a somatória de forças nessa direção tem que ser igual a zero, pela primeira condição de equilíbrio, e essa direção eu vou chamar de Y. Com isso, eu tenho que TC menos P é igual a zero, logo TC é igual a P e P é igual a M vezes G. Mas perceba que G eu sei que é 10 pela gravidade e a massa é 2 kg. Então temos que mg é igual a 10 vezes 2 e isso é igual a 20 N. Então aqui acima eu posso escrever que peso é igual a Tc e tudo isso é igual a 20 N. Então agora vamos analisar a mola. Aqui nessa situação eu tenho a mola e eu tenho o fio D, onde esse fio tensiona puxando a mola aqui para baixo, que eu vou chamar de TD, essa tensão, e a mola ela tenta voltar ao seu estado original pela força elástica. Então, aplicando a primeira condição de equilíbrio, eu tenho que a somatória de forças nessa direção aqui, direção diagonal, vou chamar de U, ela deve ser igual a zero. Então, eu tenho a força elástica menos TD, e isso tem que ser igual a zero. Então, a TD é igual a força elástica, que é igual a Kx, como vimos anteriormente na explicação. Então, agora vamos analisar aqui nesse ponto as tensões. Eu vou refazer esse desenho aqui em outra imagem para ficar melhor. Certo? Voltei, aqui está as tensões, a mola, o ângulo de 30 graus que é formado, e os dados das equações eu coloquei aqui em cima, certo? As tensões nós temos TC para baixo, TA para a direita e TD para a esquerda. Então vamos adotar um referencial aqui XY e vamos precisar decompor TA aqui e TD bem aqui, mas eu não tenho esses ângulos, então vou chamar de alfa e beta. Para encontrar beta eu posso fazer o seguinte, eu sei que consigo formar um ângulo de 90 graus aqui embaixo, só que aqui em cima eu vou ter um ângulo que eu não sei qual é. Porém, aqui forma um ângulo reto também, um ângulo de 90 graus. Mas eu não sei quanto é essa parte. Então eu farei o quê? Para θ, que 90 é igual a 30 mais θ, então eu tenho que θ é igual a 60 graus. Certo, agora que eu tenho dois ângulos internos, eu posso usar para achar esse outro ângulo aqui que é beta. Então, somando os ângulos internos, nós temos que tem que dar 180 graus. Sendo assim, nós temos que 180 graus é igual a 90 mais 60, que é o ângulo que encontramos agora. Onde 90 mais 60 é 150.
E com isso concluímos que beta é igual a 30 graus. Para alfa a gente tem o quê? Uma volta completa a gente sabe que é 360 graus. De beta para alfa a gente tem meia volta, ou seja, 180 graus, que é a metade de 360. Então beta que é 30 mais esse ângulo de 90, mais alfa tem que dar 180 graus desse jeito. Resolvendo isso aqui, eu tenho que alfa é igual a 60 graus. Agora, para encontrar as componentes de TD, teremos esse triângulo refeito bem aqui. Trasladando o TD, teremos esse triângulo bem aqui. Então, como já fizemos antes, seno de 30 graus, que encontramos ainda agora, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Sendo assim, TDY é igual a TD vezes seno de 30 graus. Para o cosseno está no segundo quadrante, então é menos. Cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que é TY, sobre a hipotenusa, que é TD. Sendo assim, TDX é igual a menos TD vezes o cosseno de 30 graus. Do mesmo jeito, para a TA, transladando TAY para o outro lado, teremos esse triângulo aqui e com isso faremos da mesma forma que fizemos anteriormente. Então, seno de 60 graus é igual a TAY sobre TA. Logo, TAY é igual a TA vezes o seno de 60. Para o cosseno, temos que cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Logo, TAX é igual a TA vezes o cosseno de 60 graus. Aplicando a somatória de força na direção x, nós temos o seguinte: TAX e TDX. Então, a somatória de força tem que ser igual a zero. Logo, eu tenho menos TDX, que é menos TD vezes o cosseno de 30 graus, mais TAX, que é dado por TA vezes o cosseno de 60 graus. Substituindo o valor de cosseno de 30 graus e o cosseno de 60 graus, eu tenho que menos TD vezes raiz de 3 sobre 2, mais TA vezes 1 sobre 2 é igual a zero. Multiplicando por 2 todos os termos, eu tenho que menos TD raiz de 3, mais TA é igual a zero. Passando esse termo para o outro lado positivo, eu tenho que TD raiz de 3 é igual a TA. Aplicando a primeira condição de equilíbrio agora na direção y, eu tenho que a somatória das forças deve ser igual a zero. E quais forças eu tenho? Então, tenho TDY mais TAY menos TC. Onde TDY é TD vezes o seno de 30 graus, mais o TAY, que é TA vezes o seno de 60 graus. Isso tudo menos o TC, que no caso é 20, como encontramos lá no início da resolução. Certo? Está aqui em cima anotado. Passando esse 20 para o outro lado e substituindo os valores de seno de 30 graus e seno de 60 graus, eu tenho que TD, que multiplica 1 sobre 2, mais TA, que multiplica a raiz de 3 sobre 2 é igual a 20. Multiplicando todo mundo por 2, eu terei que TD mais TA vezes raiz de 3 é igual a 40. Agora perceba que acabamos de encontrar que TA é igual a TD vezes raiz de 3. Então podemos substituir aqui, e deixar essa equação apenas em função de TD. Logo, eu tenho que TD mais TA eu posso substituir, então eu tenho TD vezes raiz de 3 vezes essa raiz de 3 aqui. Isso tudo é igual a 40. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, então eu tenho que TD mais 3TD é igual a 40. Logo, 4TD é igual a 40. Continuando aqui, eu tenho que 4TD é igual a 40, foi onde paramos. Dividindo os dois lados por 4, eu tenho que TD é igual a 10. Perceba agora que TD é igual a Kx, sendo que K é 20 N por centímetro e X nós não sabemos. Logo, igualando as equações, nós temos que TD é igual a Kx, onde TD é 10, K é 20 e X eu não sei. 20 eu passo dividindo e aí eu vou ter 1 sobre 2, que é igual a X. Desse jeito. Ou seja, X é igual a 0,5 centímetros. Com isso, a resposta é a letra A. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado vocês. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, pelo Facebook PET Física Unifap e pelo Instagram, @PETFísica. Obrigado a todos e bons estudos!